Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da UFGD. Continuamos com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Estamos na parte de recomendações de adubação, calagem. Já fizemos a calagem nas aulas anteriores, fizemos gesso também nas aulas anteriores. E hoje vamos fazer do fósforo, um elemento difícil de trabalhar às vezes no solo, né, pela sua mobilidade. E vamos utilizar os dados da nossa análise de solo. Vamos abrir ela aqui. O nosso dado de fósforo está aqui, eu atualizei eles, né? Vocês vão verificarem nos outros vídeos, os valores estavam um pouquinho diferentes, mas eu atualizei aqui para os valores corretos, os valores de fósforo. Então nós vamos utilizar esses valores de fósforo aqui em miligramas por decímetro cúbico para fazer a nossa recomendação de fósforo. Vou mostrar aqui de duas maneiras. Tenho visto, né, como nós fizemos para calagem também, poderia fazer alguma para o gesso, alguma recomendação aqui, já direta em função daqueles valores ali. Mas nós não vamos utilizar por essa metodologia, é possível também, mas você já fazer o cálculo da recomendação de fósforo aqui, nessa planilha, utilizando a calculadora de campo. Nós vamos fazer o processo, interpolar o mapa primeiro e depois fazer a recomendação. Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, eu já interpolei, né, o mapa de fósforo. A gente já tinha feito isso utilizando o IDW. Está aqui o mapa de fósforo dessa área que nós estamos trabalhando com o IDW. E agora nós vamos utilizar aquele método de distrair para uma grade vetorial. Eu não vou aqui, poderia poligonizar ele ou utilizando um pixel. Eu vou fazer do processo anterior que eu tenho trabalhado aqui. Então eu vou utilizar aqui a estatística zonal. Estatísticas zonais que nós temos utilizados. Vou selecionar aquela grade ali, aquela grade argila que foi a última que nós utilizamos. A camada raster que eu quero é a camada do fósforo. É até interessante usar essa grade raster, porque o fósforo se relaciona com a argila do solo, então eu tenho já o valor de argila lá. Tá? Eu quero que seja extraído fósforo e eu quero que seja utilizado a média. Ok. Eu vou salvar no arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui como grade fósforo. Grade fósforo. Já tem uma grade fósforo ali, vou colocar uma grade fósforo 2 aqui. Salvar, executar, close. Então, é essa grade 2 aqui do fósforo, vou trazer ela para baixo, a gente não confundir, já fechei lá. Vou clicar nela e abrir a tabela de atributos. Então, eu tenho argila e tenho fósforo. Vou habilitar a edição, eu tenho aqui, ó, excluir campo. Eu vou excluir esse QG aqui só para não confundirmos. Vou salvar aqui. Então eu fiquei apenas com argila e fósforo aqui nessa grade que nós estamos trabalhando. Vou habilitar ela novamente. Nós vamos passar então a parte do cálculo do fósforo, tá? O que eu posso fazer? Eu posso classificar e posso fazer a recomendação direto aqui. Então eu vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem o processo. Eu vou utilizar a minha calculadora de campo. Vou criar um campo aqui, vamos classificar primeiro, fósforo class. Eu vou classificar. Se nós pegarmos o livro de adubação, eu estou utilizando cerrados aqui, tá? E a gente pega lá onde ele fala da parte de interpretação da análise de solo para fósforo. Nós temos as classes muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, e esses valores em função da argila, tá? Então, o nosso teor de argila, se você ver aqui, ele está variando em 36%. Então, eu tenho a classe de 36 a 60. É essa que eu vou utilizar aqui, tá? A fins de exemplo. Tá? Então, ela tem que a classe baixa, o fósforo é de 0 a 3 miligramas, de 3 a 5 é baixo, de 5 a 8 é médio, de 8 a 12 é adequado e maior que 12 miligramas ele é alto. Então, baseado nessa regra, nessa forma de classificar, nós vamos fazer a fórmula aqui. Então, se, né, o if, se o fósforo
campos e valores, vamos atualizar. Se o fósforo for menor ou igual a 3, classe 1, que vai ser a classe muito baixa. Se o fósforo for menor ou igual a 5, então ele vai ser a classe 2. Se o fósforo for menor ou igual a 8, classe 3. Se o fósforo for menor ou igual a 12, classe 4. Se não, 5. Tá? Vamos só conferir os parênteses. Está faltando um parênteses aqui. Ele já deu uma expressão válida aqui. Vou dar um OK. Então fiz a classificação do fósforo. Você olha os valores aqui, ó, estão altos, ó, acima de 8 até 12 é 4. Acima de 12 já é 5. Então esse é um solo que está com classes de adequado a alto. Ah, é uma área, né, dados de áreas de longas tempo de adubação, então o fósforo já está nas suas classes mais altas. Então fiz a minha classificação. Posso fazer a recomendação agora. Fósforo REC, de recomendação aqui, ó. A gente não confundir com recortado. Por recomendação M aqui para diferir. Número decimal real, tá? 3 casas após a vírgula. A nossa recomendação vai no mesmo sentido do que nós fizemos anteriormente. Então vou explicar. Também utilizando a tabela de interpretação das classes, baseado no livro Cerrada, onde ele fala da adubação, seja de corretiva ou de manutenção. Aí vocês têm que, como engenheiros agrônomos, aí tem que fazer a análise e interpretação dessa recomendação. Tá? Então aqui eu vou utilizar mais uma vez a classe de observação considerando a argila entre 36% e 60%. Então se o meu fósforo Reclass, eu vou utilizar agora o Reclass. Se o meu fósforo Reclass for da classe 1, que é a classe muito baixa, aplique 200 kg de P2O5. Se o meu fósforo Class for da classe 2, que é a classe baixa, aplique 100 kg por hectare. Se o meu fósforo for da classe 3, que é a classe média, aplique 50 kg por hectare. Ah, então, se o fósforo Reclass for menor ou igual a 4, o que é menor ou igual a classe? É classe adequado, aplique 0. Isso numa adubação de correção, porque eu estaria corrigindo o solo, tá? E algumas situações, na adubação de manutenção, a gente não teria essa dose 0, a gente faria uma adubação. Então, eu posso deixar tudo 0, então veja, como é o meu solo, nós já vimos na classificação que é tudo 4 e 5, se eu deixar 0, eu vou ter dose 0 em toda essa área. Mais uma adubação de manutenção, eu vou aplicar 50 quilos, ou poderia estabelecer, até o livro Cerrados fala aqui, ó, na adubação de manutenção adequada de 60 a 100 kg de P2O5, como essa área eu não precisaria fazer uma correção, eu estaria elevando apenas, ou fazendo a minha manutenção, eu poderia aplicar aqui apenas a quantidade mínima, aí, que seria de 30 a 50 ou de 60 a 100 para ambientes de sequeiro. Tá? Eu poderia manter os menos 50, seria o valor médio aqui para a classe de correção. Então eu teria correção mais manutenção em algumas situações, como engenheiros agrônomos aí, que atuam nessa parte da fertilidade do solo e recomendação, né, fazer a adubação, às vezes as duas juntas, né, correção e manutenção. Neste caso aqui não haveria necessidade de correção, seria valores zeros e apenas a manutenção desse solo aqui, porque ele já está em valores adequados e altos de fósforo no solo. Tá? Então eu vou aplicar aqui como 50, tá? como adubação de manutenção. Tá? Tá achando pouco, a gente pode colocar até 100 aqui, tá? Com o máximo aqui de 100 kg de adubação de manutenção. O que eu posso fazer aqui? Eu já posso aqui dividir pela concentração do meu produto que eu vou utilizar, porque aqui já é quilos, tá? Aqui nós já estamos em quilos por hectare, isso aqui é quilos por hectare de P2O5.
Bom, como eu não tenho um produto com 100% de P2O5, eu tenho que utilizar algum produto comercial. Então, utilizando, por exemplo, o MAP, eu tenho um produto com em torno de 50% aí de P2O5. Então, eu dividiria aqui por 0,5. E aí eu dobraria a minha dose, né? Porque ele tem 50, eu tenho que aplicar o dobro. Então, eu teria aqui uma aplicação de 100 kg por hectare. Então, a essa situação, a minha recomendação, lembrando que esse meio aqui foi por causa do produto, senão a gente teria parado aqui e encerrado aqui só com 50 kg de P2O5 por hectare, mas claro, eu vou aplicar um produto comercial, dividir já lógico, dividir pelo produto comercial aqui, para já ter a quantidade de quilos do produto comercial que eu estou utilizando. Tá? Então posso fazer duas aqui, vou deixar só assim, ok. Então está aqui a nossa recomendação de P2O5. Ah, professor, mas não é o que eu quero aplicar, então se criaria um novo campo aqui agora, fósforo, não sei, MAP, ou outro produto que você for utilizar, número decimal real. Então eu venho aqui, campos e valores, a minha recomendação, dividido pela concentração do produto que eu vou utilizar. Então está aqui a quantidade de MAP que eu tenho a aplicar, isso aqui seria de P2O5, isso aqui é a classe. Tá? Vou salvar essa planilha, salvei, vou fechar. Então agora eu vou ver isso no mapa. Então duplo clique, graduado, e aqui agora eu escolho. Vamos ver a classe primeiro? Tá? Vou utilizar assim para agilizar o processo. Tá? Então nós vamos dividir aqui, eu tenho só classe 4 e 5. Tem duas classes, tá? A 4 e a 5. É isso que eu tenho na área. Consequentemente, o fósforo eu só tenho 50 quilos. E no caso do fósforo MAP, eu só tenho 100 quilos. Tá? Então essa é uma área que todos os níveis estavam adequados e alto. E aí acabou ficando uma taxa fixa praticamente nessa área por causa do fósforo. Mas é apenas uma coincidência que normalmente nós temos uma variabilidade maior. Como passo final aqui, vetor, geoprocessamento, recortar essa grade P2 em função do contorno grade UTM. Vou salvar ele no meu arquivo, a grade P2 rec. Aqui sim de recortado. Salvar, executar, close. Eu posso tirar esse grade, vou deixar ele aqui apenas depois precisar utilizar ele. Então está aqui uma das maneiras de nós fazermos a nossa recomendação de fósforo. Tá? Então agora já vou colocar o fósforo MAP aqui. Não tem como fazer, ele não tem outra classe, tá? Então ele é assim, ele é classe única, tá? Não temos mais o que aplicar aqui. Nós só temos uma classe, que é 100 kg por hectare em toda a área. Seria uma taxa fixa aqui, uma coincidência, tá? Mesmo com a variabilidade do fósforo ao longo da área, como nós vimos aqui no mapa, tá? Eu vou aplicar a taxa fixa. Por isso que nós, em função desses dados aqui, é o que nós temos. Então essa é uma maneira de fazermos, né? O objetivo aqui é mostrar o procedimento. Então essa é a primeira maneira que nós fizemos aqui. Posso fazer de outra forma, né? Baseado nos princípios que nós utilizamos para calagem lá. Eu tenho um fósforo aqui, né? Um mapa de fósforo. Esse mapa de fósforo está numa quadrícula de 10, né? De quase 10, que lembrando que o DW não deixa arredondadinha quando você faz. Nesse colocando 10 por 10 lá ele faz aproximado, então está quase 10 aqui. E a máquina, lembra que a máquina não consegue aplicar em 10 por 10, tanto é que a gente, na hora que fez essa grade aqui, essa grade que nós estamos utilizando, ela está de 50, tá? Então a gente já fez essa importação aqui, quando a gente fez a estatística zonal, ela já fez a média, tá? Para cá, dados os atributos. E agora nós vamos fazer aqui pelo outro método, utilizando aqui o fósforo, tá? Mapa de fósforo e aqueles mesmos princípios nós temos da calagem. E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos reprojetar. Porque, como eu disse, a máquina não consegue aplicar. Então, vem aqui em Raster, Projeção, Reprojetar Coordenadas, Fósforo e DW certo.
média, aqui no método de amostragem, onde não tiver valor é 0. Resolução do arquivo 50. Vou salvar no arquivo como fósforo 50. Tá, fósforo 50. Salvar, executar, close. Tirar já de baixo. Então ficou aqui o meu fósforo 50, tá? Já nas quadrículas de 50 metros para aplicação. Posso fazer uma reclassificação aqui desse mapa. Tenho 2 métodos para fazer essa reclassificação. Posso utilizar o recode, tá, que é esse daqui. Esse recode, a gente vai pegar o P50 lá, e ele precisa que você entre com um arquivo de regra. Como é que eu vou reclassificar em função de uma regra? Então, eu preciso abrir o meu bloco de notas e criar uma regra. Tá? Eu preciso criar uma regra. Que regra vai ser essa? Aquela regra que nós fizemos, né, na mesma fórmula lá na tabela de atributos. Então, nós vamos fazer aqui a regra. De 0 a 3, eu tenho a classe 1, que é a classe de fósforo muito baixa, que é o que nós estávamos trabalhando e interpretando aqui. Então, de 0 a 3 é muito baixo. De 3.0001 até 5 é a classe 2. De 5.0001 até 8, aqui não precisa pôr 0, classe 3. De 8.001 até 12 é a classe 4. De 12.0001 até número aqui que não vai ter, 999, classe 5. Então, fiz aqui a minha regra. Salvar como P-argila, aqui fósforo argila, salvar. Tá? Então, tem aqui muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, ou alto e muito alto. Então, seriam as 5 classes que a gente teria aqui nessa classe. Então, salvei. Agora tem que puxar o arquivo aqui, ó. Então, tem que ver aonde que está aqui o meu curso de QGIS, fósforo argila. Pronto. Ele já puxou a regra. Eu vou salvar no arquivo, salvar no arquivo. É o fósforo 50 recode. Vou lembrar que é do complemento recode que nós fizemos. Salvar, executar. Close. Então, o fósforo recode, seguindo a lógica aqui, ele classificou o fósforo. Vamos abrir aqui, simbologia, banda simples, falsa cor. Só tem 4 e 5. Intervalo igual. 2 classes, aplicar, ok. Eu tenho 2 classes apenas, a classe 4 e a classe 5. É isso que nós temos aqui. Ou seja, eu tenho adequado e muito alto. Eu fiz essa reclassificação. Essa reclassificação aqui pode ser feita de outra forma aqui também. Eu digito aqui, ó, reclassificação, eu vou ter aqui, ó, reclassificar por tabela. Em vez de fazer no bloco de nota, essa é uma função nata aqui do QGIS. Então, eu vou pegar o P50, tá? E aqui, ó, eu vou agora criar a regra, tabela de reclassificação. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou adicionar linhas. São 5 classes, 5 linhas. E vou digitar a mesma coisa. De 0 a 3 é a classe 1. De 3.01 a 5 é a 2. De 5.01 a 8 é a 3. De 8.01 a 12 é a 4. E de 12.01 ao infinito, 999,
classe 5. Então essas são as classes que nós temos aqui. Vou dar um OK. Veja que ele voltou aqui. Eu vou agora salvar no arquivo como P50. Agora ela foi o recode e aqui é o reclassificar. Salvar, executar, close. Então, o reclass aqui, eu já tinha feito uns testes, ele está apresentando um errozinho aqui, que ele não está, eu não sei porquê. Ele está colocando de 4 a 12, ele está tendo algum erro ali no processamento, de entendendo que nós temos mais classes, né? Ele não está fazendo adequadamente, a gente não tem essa classe 12, né? Lembra da tabela que nós fizemos? Então está tendo um errinho aqui, não descobri ainda o que é, mas essa é a função do reclass, que é a reclassificação do mapa aqui, tá? Então eu tenho essas duas funções aqui, o objetivo é mostrar essas duas funções para reclassificar o mapa. Eu reclassifiquei ela em função dos dois. Eu vou remover essa camada do reclass aqui, que ela não ficou muito adequada. Eu vou deixar só com o do R-Recode aqui. Próximo passo aqui, depois que eu refiz a classificação, eu vou passar ele para um arquivo vetorial. Eu posso utilizar o R2Vec, como nós já vimos anteriormente, só que o R2Vec ele vai deixar essas marcações que nós estamos vendo aqui do R-Recode, dessa grade de 50. Ou então eu teria que puxar esse daqui de 50, mesmo assim há a possibilidade do R-Recode juntar quadrículas iguais, e ele faz isso, tá? Então, uma outra função que nós aprendemos é por meio do pixel raster para polígono. Eu dou um duplo clique aqui no pixel, eu quero já o recode, pode ser o recode ou pode ser o P50. A gente vai transformar ele de raster para polígono e fazer a recomendação lá na tabela de atributos, já no formato shape. Lembrando que na máquina nós não vamos colocar nenhum produto raster, nós vamos colocar produtos shape nos monitores. Então eu uso o recode, vamos tentar aqui pelo recode, ver se vai dar certo, eu não tinha testado ainda. P-recode, eu vou colocar, o valor é o fósforo, tá? Vou salvar no arquivo. Esse aqui é o P que nós estamos colocando para o P50 recode, que nós estamos transformando ele para shape. Vou salvar, vou executar. Pronto, P-shape recode. Ele fez certinho aqui, né, as quadrículas. É importante para a máquina que vá dessa forma aqui, com as quadrículas é melhor. Se a gente fizesse pelo R2Vect, só para demonstrar, R.2Vect, vamos demonstrar aqui, R2Vect, P50 recode, né, que foi o que nós utilizamos. Eu não vou salvar, só temporário aqui para vocês verem. Vou executar. Close. Ele vetorizado aqui, ó. Então veja, no vetorizado ele manteve aqui, ó, tá vendo? Ele vetorizou aquelas linhas que nós tínhamos de divisão. Então se eu vier aqui para classificar no graduado com o valor do fósforo, colocar um intervalo igual aqui, spectral, ele vai ter só duas classes também, né? Cara, ok. Só que eu não vejo as quadrículas. Tá? Ele vetorizou em função daquela reclassificação que a gente tinha feito aqui, ó. Então ele fez isso aqui. Então o R2Vect ele faz a vetorização em função desse último arquivo aqui que nós tínhamos. Ou então eu teria que vir aqui e colocar uma banda simples de cinza, mandar aplicar e deixar. Essa aqui é a função, mesmo assim ele iria vetorizar aqui. Então não é a opção, a gente tem outra opção do pixel que fica melhor. Então vou remover aqui o vetorizado, tá? Ele estava só no temporário. Vou tirar esse daqui, vou tirar esse. A gente está trabalhando com esse daqui agora, que foi o que nós fizemos com o pixel e passando ele de uma camada raster para uma camada vetorial. Ao abrir a tabela de atributos, está lá só a classe. Aqui nós fizemos só a classificação.
Então falta inserir aqui a recomendação. Eu vou clicar na tabela de atributo e aqui eu vou copiar a fórmula novamente que nós utilizamos lá. Claro que a fórmula considerando apenas a classe, tá? Então aqui já é o fósforo e eu já vou fazer para adiantar aqui para nós o fósforo map, tá? É número decimal real, né? 3 casas, pode ser. Campos e valores, eu tenho só o fósforo aqui. Então, se o fósforo for da classe 1, aplique 200. Se o fósforo for da classe 2, aplique 100. Se o fósforo for da classe 3, aplique 50. Se o fósforo for da classe 4, aplique 0. Vamos aplicar 50? Não, vamos aplicar 100. Eu quero 60, eu quero fazer uma adubação de manutenção de 60 kg de P2O5 por hectare. Utilizando o MAP. Está faltando um parênteses aqui, como já tínhamos visto. Vamos conferir aqui, esse daqui, esse desse, esse aqui é desse e esse é desse. E o problema são as vírgulas. Computador em inglês, eu tenho que utilizar ponto, né? Então o QGIS é cheio de detalhezinhos. Opa, aqui não, perdão. Aqui é vírgula mesmo, vírgula, vírgula, tá? Agora tá certo, o ponto era aqui só no meio do mapa, tá? Então, se o fósforo for da classe 1, aplique 200, a gente não tem nenhuma. Se for da classe 2, aplique 100. Se for da classe 3, aplique 50. Se for da classe 4, aplique 60 ou qualquer outra 60. Dividindo por meio, considerando que é o meu produto. Ok. Então tá aqui, salvar. Pronto, eu tenho a minha recomendação do map aqui. Posso fechar. Vou fazer o processo final, tá no vetor, geoprocessamento, recortar o fósforo recode, eu vou recortar pelo contorno, salvar no arquivo, é o fósforo 50 recode, tracinho, rec, salvar, executar, close, vou desabilitar este, duplo clique. Mais uma vez aquele detalhe, nós estamos trabalhando com a área de alta fertilidade aqui, de longos anos já. Então eu só tive as classes adequado e alto. Então eu posso até fazer uma única cor aqui, o vermelho aqui. Eu posso colocar um azulzinho aqui, aplicar, ok. Então eu tenho toda a minha área aqui com uma única dose de 120 kg por hectare de fósforo, tá? Fins de manutenção dessa área, porque essa é uma área que está com alto, né, com adequado e alto valor já de fósforo no solo. Então aqui eu tenho uma taxa fixa de 120 kg por hectare. Então isso a gente observa em algumas áreas já de longa data de agricultura, é muito diferente de áreas que nós estamos abrindo, mais novas, onde a gente tem uma variabilidade mais grande, aí as doses ficam mais variadas. Então, das formas de fósforo, então aqui para finalizar o passo agora, esse aqui está em UTM, a gente teria que exportar, salvar feição como, é o fósforo recode rec, vou botar um tracinho aqui, e WGS. Então lá na máquina vai entrar em WGS, eu venho aqui e mudo o sistema de referência para WGS 84, ok, pronto, tá lá já meu arquivo em WGS 84 mesmo, que é o que nós vamos mandar para a máquina, tá? Então, para a recomendação de fósforo, é isso que nós tínhamos a apresentar. Existem outros livros que vocês podem utilizar, o Quinta Aproximação, o pessoal de Minas Gerais, Boletim 100 de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul também tem o manual deles, outros que existem disponíveis de fertilidade. Então nós fizemos aqui um exemplo, você pode utilizar as regras de recomendar de classificação e de adubação, seja de manutenção, seja de corretiva, por meio desses livros aí. Aqui o nosso objetivo é mostrar os métodos, né, o passo a passo aqui para você chegar a esse mapa final de taxa variada ou taxa fixa, como nós vimos aqui praticamente uma área de alta dos valores de fósforo que deu taxa fixa em toda a área, tá? Então tchau e até a próxima.